Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Visão e Sonho Profético. Nesse vídeo, a nossa irmã Celina vai estar trazendo uma pequena mensagem da Palavra de Deus para os nossos corações. Ela está com a oportunidade Nesse momento, mais uma vez, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, eu vou incitar uma mensagem que se fala, em Mateus 15, do versículo 11, que se fala sobre a parábola do filho pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, e havendo ele gastando tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, aqui mandou para os seus campos apacentar porco, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém dava nada. E caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai que têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E levantar-me bem ter com meu pai. Diz-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levando-se, e foi, levantando-se, e foi para seu pai. Para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu de íntima compaixão, correndo, e lançou ao pescoço e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor
roupa e vestir, e pôr-se em meio nas mãos, e a sandália nos pés. E trazei um bezerro cevado e matar. E comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido, foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando chegou perto de casa, caiu perto de casa, ouviu as músicas, dança, e chamando um dos servos, e perguntou o que era aquilo. E ele disse: veio seu irmão e o teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e vivo e salvo. Mas indignou e não queria entrar. E saindo o pai e estava com ele, mas respondendo ele e disse: pai, eis que te sirvo há tantos anos, se nunca me deste, nunca transgredi os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar com meus amigos. E vindo, porém, este seu filho que desperdiçou a fazenda com as meretrizes e matasse o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo, alegramos e regozijamos porque este seu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus fala nesta manhã, né? Desse jovem, a parábola de um jovem, né? O pai tinha 2 filhos. E o mais moço, né? Pediu a herança dele. Falou: pai, me dá minha herança, para que eu vou partir para uma terra longínqua. O pai deu a herança para esse jovem, para o filho, e ele partiu. No outro dia, ele juntou tudo e saiu, e foi embora. Mas ele levou aquele dinheiro da herança, a parte dele. Mas ali, naquele lugar que ele foi, naquela terra,
Quando ele saiu da casa do pai dele, que ele tinha dinheiro, ele tinha muito amigo. A palavra de Deus fala claramente que ele tinha muito amigo. E os amigos dele acompanhavam ele, né? Porque ele tinha dinheiro. Ele foi para aquele lugar, uma terra longínqua. Ali ele gastou o dinheiro dele que ele tinha todo. Gastou aquele dinheiro da herança. E ficou sem dinheiro. Ficou sem nada. Ficou desempregado, sem dinheiro, sem emprego, sem nada. Mas a palavra de Deus fala claramente que aquele jovem chegou na casa de um fazendeiro. Ali, para procurar serviço, o fazendeiro mandou ele para um campo a apacentar os porcos. Ele foi para ali, para aquele campo, apacentar os porcos. Mas ele sentiu uma fome muito grande, porque o dinheiro dele acabou, o dinheiro da herança acabou, os amigos fugiram dele, os amigos saíram dele, né? Ali ele foi trabalhar com aquele fazendeiro. Aquele fazendeiro não deu nada de comida a ele naquela terra. Ele olhava aquela comida dos porcos, as bolotas dos porcos. Ele sentia fome, sentia desejo de comer aquelas bolotas que os porcos comiam. Mas aquele jovem, ali, ele ficou ali, mas o fazendeiro não dava nada. O dinheiro dele acabou. Ele achou que aquele dinheiro ia durar o resto da vida dele, né? Mas quando ele sentiu que aquela que estava passando muita fome naquele lugar, ele certamente que ele não tinha ninguém, não tinha parente, não tinha nada ali para ajudar ele. Somente o serviço que ele fazia nessa fazenda. Ele falou dessa forma, que quantos trabalhadores de meu pai que tem abundância de pão para comer e eu que pereço de fome. Aquele jovem falou dessa forma: amanhã eu vou levantar e vou ter com meu pai. Mas o pai dele sempre estava esperando ele. Sempre esperando aquele jovem chegar. O pai dele não tinha notícia dele. Não, ele não tinha notícia daquele filho. Se fosse nos dias de hoje, não tinha esperança. Não tinha esperança, né? Não precisava nem esperar. Mas ele esperava o filho chegar. O filho não arrumou as coisas dele e saiu e foi embora para a casa do pai dele. Quando ele chegou, já de longe, quando o pai dele viu ele de longe, ele correu e abraçou com ele e beijou. E o filho dele ele esperava ele, mas às vezes até achava que nem ele voltava mais. Acabou o dinheiro, os amigos foram embora. Hoje, você tem amigo, meus amados. Se você tiver dinheiro, você tem amigo.
se você tiver muita coisa boa, você tem dinheiro. Mas se você tem amigo, tiver muito dinheiro, mas se você não tiver, você não sai da casa do seu pai, amado. Jovem, não sai da casa da sua mãe. Não seja um filho pródigo para perecer, igual ele pereceu. Mas ele voltou. Ele se humilhou. O pai dele recebeu ele com grande alegria, né? O pai dele matou o novilho cevado. O pai dele mandou calçar o melhor calçado no pé dele. Colocar um anel de ouro nos dedos, nas mãos dele. O pai dele fez tudo de bom para ele. O pai dele não levou em conta naquela herança que ele desperdiçou. O pai dele recebeu ele com muita alegria dele voltar vivo, né? Que hoje, se sair, corre risco de não voltar vivo mais. Mas esse jovem voltou vivo. Naquela terra que ele estava, não tinha nada de comer. Mas ele se humilhou, voltou procurar o pai dele e falou com o pai dele nessa forma: Pai, não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Ele se humilhou, que ele fez. Mas o pai daquele jovem mandou os seus criados pegar novilho cevado, matar, para comer, dançar, passar música. E o que acontece é que o filho mais velho ficou nervoso. O filho mais velho estava no campo trabalhando. O filho mais velho desceu daquele campo, perguntou o seu criado o que estava acontecendo, aquelas músicas. Ele disse para ele assim: é o seu irmão que voltou. E ele ficou nervoso. Que há tantos anos eu nunca transgredi os mandamentos de meu pai. E há tantos anos que eu trabalho para o meu pai, tu nunca me deste um cabrito para alegar com meus amigos. Mas aquele pai falou com ele dessa forma: Filho, tudo que eu tenho é teu. Você, todo dia, está comigo. Porque o filho mais velho, ele estava vendo ele todo dia. Estava junto com ele. E aquele mais novo, o que foi embora, que gastou sua fazenda, não tinha. Ele não tinha esperança. Ele esperava ele, mas não tinha esperança que ele voltava vivo. Hoje, se tiver um filho pródigo que fizer isso, igual ele fez, não volta vivo. Não volta mais. Nesse tempo que nós estamos, nesse mundo que nós estamos vivendo, abençoado, né? Então, foi ali que ele voltou para o pai dele. E o filho mais velho ficou nervoso, não queria entrar, mas o pai dele recebeu o filho mais novo com muita alegria, fez festa para receber ele. Por quê? Ele recebeu ele vivo, né? E são, com vida, né? Eu vou parar por aqui. E essa parábola
E essa parábola quer dizer o seguinte, né? Que a pessoa fica afastado dos caminhos do Senhor, afastado de Deus, e quando ele retorna para Deus, ele toma consciência, né? Deus recebe ele como, né? Como um filho que estava distante dele, né? Então, assim... Mas eu vou encerrar por aqui, porque a palavra é muito grande. Senão vocês não vão querer nem assistir meu vídeo.